aos 8 anos de idade, quando eu me deparei com uma pintura que foi colocada no corredor da minha casa, de frente com o quarto onde eu dormia. Quando eu acordei e vi aquela obra ali, pintada à mão, eu me apaixonei. E dentro de mim acendeu a chama, e eu sabia que eu poderia fazer. Algo disse dentro de mim: quando eu crescer, eu vou fazer. Esse foi o primeiro contato que eu tive com essa coisa da pintura do quadro. Era um vaso de flores brancas com fundo azul, um azul apagado, um azul um pouco triste. As flores estavam murchas. Depois eu fiquei sabendo que aquela artista estava com problema de saúde e veio a falecer. Então ela expressou todo aquele sentimento de tristeza e angústia que ela estava passando naquele momento, naquela tela, através daquele vaso com as flores murchas, tristes. Mas para mim, aquele vaso era maravilhoso. Era o primeiro quadro feito à mão que eu tive contato em ver aquele quadro lá em cima e eu tão pequenininha lá embaixo. E achei aquela coisa linda. É maravilhoso. Bom, esse foi o primeiro contato, eu tinha 8 anos de idade. E com 12 anos de idade foi interessante porque minha irmã, a mais velha do que eu, trouxe uma pasta de desenho de uma amiga que desenhava desenho de moda. Então ela fazia o desenho e criava roupa no desenho. Aquilo me chamou muito a atenção. E aí eu falei, deixa essa pasta aqui uma semana aqui em casa, eu tinha 12 anos, depois você entrega para ela, fala para ela, eu quero copiar alguns desenhos, eu quero ver se eu sei fazer. Aí ela, tá bom. Aí eu peguei folha sulfite, lápis, que isso a gente sempre tem em casa, caderno de desenho, então é acessível desenhar, né? É fácil. E aí eu consegui esboçar os primeiros riscos de desenho, de moda, fazer a mãozinha da figura, fazer ela completa, olhos, nariz, boca, criar os meus modelos. Aí eu copiei alguns, outros eu fui transformando e depois fui criando. E aí eu já tinha minha pasta de desenho. Devolveu a pasta da menina e eu consegui dali por diante entender que eu era capaz de criar roupas também através do desenho. Então foi bem interessante também esse contato de ter chegado até mim essa pasta. Então por isso que é interessante a gente influenciar também as crianças, levar materiais, mostrar, abrir possibilidades para os pequenos também, para poder eles se identificarem com a arte. Eu lembro que dos 12 anos aos 17 anos, mais ou menos, eu era muito tímida. E o teatro fez parte da minha história. Então, com 17 anos, eu comecei a ter contato com o teatro. Isso foi maravilhoso, me fez ter mais desenvoltura, saber se expressar, entender que aquela timidez fazia parte da minha personalidade, mas que eu não deixava de ter os meus valores. Então foi interessante também. Tá aí mais uma dica: se você tem criança em casa, colocar no teatro, ver que tá tímido, ele vai se soltar. Isso funciona bastante, tá? Porque a timidez faz parte às vezes da personalidade de algumas pessoas. E aí eu tive contato com o teatro aos 17 anos, foi maravilhoso. E com 18 eu já estava trabalhando numa ONG, onde eu pude também fazer o teatro e levar mensagens através do teatro. E estava sendo remunerada por isso também. Eu tinha uma ajuda de custo, mas a minha irmã. Então era bem interessante esse trabalho também. Fez parte da minha história como artista e fez acoplar para que eu pudesse depois desenvolver técnicas para dar aula, né? Que isso ajuda bastante. Voltando um pouquinho, aos 14 anos eu fiz parte de um grupo de dança, me apaixonei pela dança e foi o primeiro contato que eu tive com a dança. Então nós montamos o grupo, apresentamos em alguns lugares e isso foi muito importante. Então é interessante que dentro da minha história como artista, artista plástica, como artista visual, eu tive contato com teatro e dança e poesia também. Fiz parte de encontros de poesia, de sarau, escrevia minhas poesias, apresentava no palco. Então isso é muito importante, a gente abrir esse leque de possibilidades dentro da arte para poder entender o mundo das artes. Como nem tudo é um mar de rosas, infelizmente aos 21 anos eu caí num quadro de depressão profunda. Eu tinha apenas 21 anos de idade e hoje eu tenho 44. Olha que já faz bastante tempo e agora a gente vê isso acontecendo com grande constância, infelizmente, com grande frequência na vida de tantos jovens e adolescentes e pessoas de todas as idades.
E naquela época aconteceu comigo, há tanto tempo atrás. E foi difícil entender o que estava acontecendo, né? Quanto mais tempos atrás, mais difícil entender o que estava acontecendo. E eu fiquei 1 ano de depressão profunda em cima de uma cama, sem sair de casa. Foi muito complicado, mas eu superei. Fui desenganada pelos médicos, a minha família ficou triste, achou que eu não ia mais voltar a ter prazer em viver, mas eu consegui sair, graças ao bom Deus, eu consegui. Eu já estava morando numa chácara, naquela casinha que vocês viram no vídeo que eu mostrei, uma chácara grande, onde eu tive contato com a natureza, com as plantas, com os animais, e ali eu fui tendo mais inspiração, tanto para desenhar, quanto para escrever poesias, como para poder entender o universo espiritual, como para poder dar valor à vida, dar valor a cada detalhe. Eu sabia que eu era feliz. Sabe aquela história que muitas pessoas dizem, eu era feliz e não sabia? Comigo foi diferente. Eu era feliz e sabia. Eu sabia dar valor a cada segundo em contato com a natureza. Em contato com a natureza, eu consegui desenvolver os meus desenhos, as pinturas, as poesias, e ali eu fui só entendendo como era possível ter facilidade para criar quando a gente está em contato com o mundo da natureza, quando a gente está bem. Então isso ajuda bastante. Mesmo passando por problemas que nós passamos diariamente, mas quando você tem um contato direto com a natureza, isso ajuda bastante. Ali eu comecei a pintar, desenhar os meus primeiros desenhos com papel, com tinta guache, que é mais acessível, e comecei a fazer as paisagens mesmo que estavam ao meu redor, os pinheiros, os pés de goiaba, as casas ao redor, o lago, então ali as montanhas. Eu fui tendo condições de observar e reproduzir isso no papel, através do desenho e da pintura. Isso foi muito importante para mim. Cheguei nessa escola, conversei com a coordenadora do projeto e falei para ela, eu gostaria de ensinar alguma coisa aqui e tal, porque eu queria ter experiência, né, prática com a arte. E como era voluntário, aí eu falei assim, ela falou, olha, é voluntário, você não vai receber nada. Eu falei, eu sei, é justamente por isso que eu tô aqui. Tá precisando de alguém para trabalhar? E aí ela falou assim, sim, o que você sabe fazer? E eu falei, eu sei desenhar, sei pintar. Falou assim, maravilha, vem cá. Aí já me levou para aquela sala onde havia os materiais e tinha tinta a óleo. Gente, eu não sabia nem o que era tinta a óleo, porque eu sabia usar guache, tinta para tecido, tintas simples, tinta a óleo para tela, eu nunca tinha nem visto pessoalmente. E aí ela pegou e falou, você pode dar aula de pintura em tela? Eu falei, posso. Você sabe pintar? Eu falei, sei. E aí, é claro, eu sabia que eu sabia pintar. Eu já tinha pintado no papel, já tinha pintado na madeira, né? Só que eu nunca tinha usado nenhuma tela e nem tinta profissional. Mas eu sabia desenhar e pintar. Eu peguei 2 turmas, uma turma para dar aula de desenho de moda e outra para dar aula de pintura em tela. E foi muito engraçado, porque eu tive muitos alunos e muito respeito. E eu me sentia assim muito bem. Eu falei, meu Deus, eu estava com 27 anos nessa época. E eu já tinha superado a depressão, estava dando a volta por cima, trabalhando, mesmo sem receber um centavo. Não me fazia mal. Eu estava feliz, porque eu era professora sem ter o curso superior, porque eu estava num projeto do governo, onde eu oferecia materiais e eu podia ensinar e passar o meu conhecimento. E conforme eu ensinava, como eu disse, eu aprendia e desenvolvia também junto com os alunos. Eu fui muito sincera com os alunos. Eu falei, olha, vou ser sincera com vocês, eu não tenho experiência com a tinta a óleo. Conforme eu estou ensinando, eu vou aprendendo. Tenho experiência com outras tintas. Não, professora, tudo bem, não tem problema, a gente aprende junto. Então, quer dizer, foi muito importante eu ter sido sincera para aqueles alunos. E nós desenvolvemos belíssimos trabalhos todos juntos. Isso foi incrível. Livros. Eu ganhei um livro do meu cunhado que me mostrava como fazer desenho de moda. Então, eu tinha a base de como ensinar. Eu montei a apostila baseada num livro técnico profissional. Então, eu tinha um respaldo ali, eu tinha um suporte de algo profissional onde eu pudesse transferir aquelas ideias que estavam naquele livro para os alunos.
Então eu fui autodidata no sentido de estudar aquele livro e ensinar aquele livro. Isso para mim foi fundamental, porque eu não podia tirar as coisas da minha cabeça. Eu tinha que ter certeza do que eu estava ensinando. E outra coisa interessante foi sobre a história da arte. Eu ganhei outro livro de outro cunhado, olha só como eles foram importantes para mim dando livros, que me falava a história da arte. Ali eu estudei sobre todos os artistas de época, sobre o passo a passo das mudanças que houve de acordo com a história mesmo, dentro da história da arte, e ali foi muito interessante, que ali eu descobri os estilos de pintura, eu descobri as técnicas, então, quer dizer, descobri na teoria, né? E aí, conforme eu ia fazendo, eu já sabia o que estava fazendo, então eu podia aplicar isso junto com os alunos. Agora, uma coisa interessante, no mesmo ano que eu comecei a trabalhar voluntário, eu consegui um projeto remunerado pela prefeitura. Fui em outra escola próxima, conversei com o professor de artes, eu procurei o professor de artes, que era o professor de artes da minha irmã mais nova, da minha irmã caçula, e ela já tinha falado para mim, fala com o professor Onésio, ele é ótima pessoa, ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele ajuda todo mundo. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá com a minha pasta de desenho de moda e falei assim para ele, professor, é isso aqui que eu sei fazer, só que assim, eu não tenho curso superior, eu não tenho faculdade. Tem como eu fazer alguma coisa, ensinar aí nessa escola, sem ter o curso superior? Ele falou, tem um projeto de arte e educação que o oficineiro não precisa ter o curso superior, basta saber fazer o ofício. Falei, sério? Aí você vai precisar fazer isso, isso e isso. Ok. Pouco tempo depois eu já estava dando aula lá na mesma escola que ele, em final de semana, no projeto pela prefeitura, remunerado, então eu recebia por estar lá, pelas horas que eu estava lá. E isso foi maravilhoso também, porque eu tive contato com crianças, adolescentes, jovens e adultos que estavam interessados no curso. E assim, foi muito bom como arte educadora, para o meu crescimento também como professora. E assim, aí sim eu me sentia mais valorizada, sabendo que eu estava dando aula e ainda sendo remunerada por isso. E não abandonei o outro projeto, ainda estava lá no outro projeto voluntário. Então, no mesmo ano eu fiquei no projeto voluntário e no projeto remunerado. O trabalho dos alunos que nós fizemos na escola foram expostos no SESC. Então, no SESC da região, no SESC Itaquera, o SESC mais próximo da região leste de São Paulo, onde eu trabalhei. E aí, eu consegui também expor os meus trabalhos individuais. Então, a gente fez exposição tanto com os trabalhos dos alunos, quanto com meus trabalhos individuais. E foi um dia maravilhoso, encantador, onde pudemos ver vários trabalhos de outras escolas e ali as pessoas passeando e podendo ver o resultado do nosso esforço, né? E isso foi muito importante para mim também, ter a oportunidade de mostrar ao público os nossos trabalhos. Quando acabou o projeto da escola e eu não dei mais aula, aí eu tive uma ideia com a minha irmã mais nova, né? A caçula, que sempre esteve do meu lado me apoiando, uma filha para mim. E aí o que aconteceu? A gente foi para um shopping, o shopping mais próximo da gente também, lá em Itaquera. Na época não havia o shopping do metrô Itaquera, era outro shopping menorzinho, próximo ao hospital que tinha lá, em frente ao hospital. E aí a gente conseguiu montar, alugar, em finais de semana, acho que era sexta, sábado, domingo, um espaço onde eu colocava os meus trabalhos em exposição, ficava sentada com um cavalete e aqui eu colocava um banquinho e o aluno tinha a oportunidade de fazer o trabalho dele no quadrinho junto comigo. Então ela ia captando os alunos, né? As pessoas que iam passando no shopping, passeando e observavam os nossos trabalhos, se aproximavam e via que eu estava ali dando aula. Então, quer dizer, chamava a atenção o fato de estar sentada no cavalete pintando, ensinando alguém e também os trabalhos expostos. E ali a gente conseguia ganhar dinheiro, tanto vendendo os trabalhos, principalmente em datas comemorativas, data do Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, era assim o que a gente mais vendia era nessas datas e fora de época também, de data. E dinheiro com as aulas. Então, a gente conseguia ganhar dinheiro tanto vendendo quanto com as aulas. E ela era minha auxiliar, né? Porque ela só tinha 13 anos de idade, oh meu Deus. Ela ainda era uma criança, né? Na época, e era tão inteligente e esperta, e ela chamava as pessoas e conversava e agendava o horário para vir fazer aula comigo. Se não fosse ela, não sei o que eu tinha feito sozinha, acho que eu não tinha ficado lá. Foi muito importante o apoio dela para mim. Eu saía e ia
nos comércios, entrar em salão de beleza, dentista, onde tem advogado, consultório médico, né? Então, todos os lugares onde você vai frequentar uma sala de espera, que você tá lá esperando como cliente, e não tem nada na parede, não tem nenhum quadro, tá tudo lá. Você tá ali sentadinho no sofá esperando, não tem nada para você olhar, aquele ambiente precisa de um quadro, eu sabia disso, então eu pensei, é aqui que vai precisar do meu quadro. O primeiro quadro que eu vendi foi interessante, eu saí a pé com uma sacola grande, sabe, essas sacolas grandes, aí eu coloquei quadros com moldura, porque eu já tinha ido na fábrica, eu já conhecia uma fábrica na região onde eu morava, comprei tela, pintei, no mesmo lugar colocou moldura, tudo com preço mais baixo, porque era loja de fábrica, e aí, sim, quando eu estava com os quadros prontos já, que eu já tinha pintado, emoldurado, eu coloquei, acho que um grande de 50 por 70, 60 por 80 era maior, não levei, foi de 50 por 70 e 30 por 40, e eu coloquei no máximo, acho que foi uns 3 ou 4, para não pesar muito. E aí eu saí com eles carregando mesmo, na sacola, na mão. E aí eu sei que eu andei a pé, eu dei a volta por outro caminho da chácara, andei em cerca de 2 quilômetros a pé, depois mais 1 quilômetro de asfalto, aí eu cheguei num lugarzinho que cortava caminho e saía no centro de Guaianazes, onde tem o Hospital Geral lá de Guaianazes. E aí tinha uma dentista, que foi o primeiro comércio que eu vi, e eu entrei lá e falei, bom dia, meu nome é Raquel Pontes, sou artista plástica, eu gostaria de mostrar meu trabalho. Pronto, era só isso que eu falava. E aí eu já ia tirando da sacola, não deixava nem a pessoa falar, não quero ver. Não, eu já ia tirando o quadro. E aí quando ela via aquele trabalho bonito, ela, nossa, que lindo, que não sei o que e tal. Aí começava a perguntar mais e falava sobre preço. E ali o consultório dela não tinha um quadro na parede. Tinha a sala de espera, tinha os sofazinhos lá, não tinha um quadro na parede pro cliente ver. E aí ela falou, realmente estou precisando. Eu falei, sim. Aí ela pegou e ficou, eu lembro que ela ficou com um de 30 por 40. Que é um tamanho médio, né? E com moldura, uma moldura branca, bem bonita, que eu coloquei. E eu lembro que eu pintei, parecia um trabalho impressionista, com as pinceladas bem batidas, né? E era meio alaranjado, meio amarelo, assim, o caminho, assim, de pôr do sol. E era muita árvore. E era uma coisa gostosa de se ver. E, então, eu lembro que ela ficou com esse. Foi muito interessante. Porque ali foi a primeira venda, no primeiro lugar que eu entrei. E eu vi que isso podia dar certo. E deu certo. Vendi muitos quadros em muitos comércios na região de Guaianazes, centro de Guaianazes, centro de Itaquera. Então, foi marcante para mim. Mas foi interessante que eu trabalhei como estilista nas lojas de noiva, eu entrando como... Foi assim, como eu sabia desenhar, desenho de moda desde criança, desde 12 anos de idade, desenvolvi isso, dei aula. Aí a minha cunhada, olha só, de novo a minha cunhada aí ajudando. Já foram 2 cunhados que me deram o livro e agora a minha cunhada que me ajudou. Pra você ver que família é tudo, né? Principalmente quando estende a mão. É até emocionante também de falar, né? Então eu lembro que ela pegou na minha mão, literalmente. Ela pegou na minha mão e falou assim, você não pode ficar só desenhando esses desenhos aí sem ganhar dinheiro com isso. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você tem que ir pra loja de noiva pra fazer roupa lá. Aí eu falei, mas como? Ela falou, eu vou com você. Aí fomos na Estação da Luz, onde tem a loja de noiva, que só tem o vestido de festa, de noiva, né? Todo mundo que vem às vezes fora de São Paulo pra ir lá na Estação da Luz. Foi lá que eu trabalhei. Aí eu lembro que quando chegou para atravessar a rua, eu falei assim, meu Deus, tem uma loja ali, era uma travessa, acho que era a segunda, terceira travessa, porque nas lojas grandes mesmo, da avenida principal, eu fiquei com vergonha de entrar, mas as lojas de travessa era mais humilde, né, mais simples. Aí ela pegou e falou assim, minha filha tá rindo ali porque eu tô chorando. Aí eu só falei que você ia parar. Aí eu peguei e fui atravessar a rua, e aí ela pegou na minha mão, e atravessou comigo. Literalmente ela pegou na minha mão. Aí quando chegou na calçada, ela falou assim, agora é com... Aí ela falou, agora é com você. Mostra o que você sabe fazer. Aí eu entrei com a pasta de desenho, né? Entrei com a pasta de desenho e fui falar com a dona.
ela estava atendendo, eu fiquei sentadinha, minha cunhada ficou sentadinha lá no sofá de espera, e eu aí falei pra dona, quando a dona terminou de atender uma noiva lá e tal, e aí ela, vocês, minhas queridas e tal, o que vocês querem? Eu falei, olha, eu gostaria de tentar um trabalho aqui, né? Eu sei desenhar. Aí ela pegou, olhou a pasta, ela ficou assim olhando e falou, trazer a pasta pronta todo mundo traz, né? Saber desenhar assim é fácil, quero ver você desenhar aqui na minha frente. Aí já veio o teste, né? Já veio a prova. Aí eu falei, não, tudo bem. Ela falou, olha, tá entrando uma pessoa ali, eu vou atender, enquanto isso eu quero que você faça esse vestido aqui. Pegou uma revista de desenho de foto de noiva, quero que você copie esse desenho aqui pra mim. Tá bom, enquanto ela tava atendendo a mulher lá, eu comecei a fazer. Aí quando ela voltou, ela falou, realmente. Aí eu consegui fazer rápido, já tinha experiência em desenhar. Aí eu consegui fazer, e ela falou, realmente, você desenha muito bem. Tá bom, quando é que você começa? Pode vir segunda-feira, então. Aí foi meu primeiro serviço, assim, em loja de noiva. E lá eu aprendi a desenvolver mais técnicas de costura, de corte, de bordar, aprendi a bordar, aprendi a atender o cliente, aprendi a desenvolver mais o desenho na prática, né, na hora que está na frente da cliente, para poder ver o que ela quer e passar isso para o papel. Foi muito importante para mim também. E claro, trabalhei em outras lojas de noiva, não só nessa loja, depois eu fui para outras lojas da avenida principal, aquelas que eu tinha medo de entrar, que as lojas eram muito chique. Aí eu tive coragem, depois eu fiquei um tempo nessas lojas de travessa, e depois passou-se alguns anos, até sair de lá, fui para outra área, e depois quando eu voltei para trabalhar de novo nas lojas de noiva, aí eu já não fui nas de travessa, eu já fui direto nas lojas chique lá. Falei, já tenho experiência, já trabalhei nessas lojas aí, aí já expliquei as lojas que eu tinha trabalhado, e as lojas grandes me deram oportunidade, e ali eu consegui desenvolver ainda mais o meu trabalho. Foi muito interessante. E foi interessante, porque aí eu voltei para a faculdade, consegui concluir, saí do comércio, e aí voltei de novo para dar aula como arte educadora, aí já com faculdade. E aí já estava exigindo. Aí eu, no começo, quando existiu esse negócio de arte educação, de oficinas, eles não exigiam o curso superior. Só que de uns anos para cá, começaram a exigir o curso superior. E justamente, eu, graças a Deus, consegui concluir o meu curso superior, porque senão eu não ia conseguir mais ter a qualificação para dar aula novamente como arte educadora. Então, é importante estudar, sim, com certeza, né? Para diversos motivos. Estudar nunca é demais. É isso, muito obrigada pelo trabalho, muito obrigada por vocês mandarem as mensagens de vocês, eu espero ter inspirado e que vocês construam a trajetória de vocês, tá? Com o passar do tempo, vai lembrando, cada coisa que você faz é importante, então construa a sua trajetória, construa a sua história. A sua história, o que você faz está nas suas mãos. Tá? Então você vai caminhar de acordo com o seu desejo, você tem a livre vontade, a liberdade, você tem livre arbítrio, segundo a palavra de Deus, de fazer as coisas, as suas ações, você é responsável por ela. Então faça direito, construa o seu caminho corretamente e de uma forma que venha te engrandecer, que venha engrandecer a Deus, que venha ajudar o próximo, tá ok?